Professor Nascimento, um prazer tê-lo aqui com a gente. Bom dia, prazer é todo meu. Um privilégio para nós aqui tê-lo e queríamos ouvir seu depoimento, tá? E deixá-lo à vontade para falar inicialmente sobre sua família, a sua cidade e até chegar à sua escolha pela odontologia. Nossa, faz tempo isso, não? Faz bastante tempo. Eu sou natural de São Paulo, cidade de São Paulo, capital, e vim para Piracicaba no ano de 57. Eu vim como jogador de basquete do 15, mas a minha ideia realmente já era fazer a odontologia aqui, porque os meus contatos aqui me diziam que ia ser fundada uma escola de odontologia. Ela nem existia ainda. Tanto que a primeira turma entrou no segundo semestre de 57 somente. Verdade. Então, nesse exame eu fiz ou não fui aprovado, mas eu fui aprovado no exame de 58. Então, foi esse o motivo que me trouxe para cá e, no fim, acabei ficando. Estou aqui há 62 anos já. Como foi sua experiência como atleta, jogador do 15? O senhor conseguiu conciliar, né, a atividade com a faculdade? Era difícil, mas dava. Mas dava. Sempre deu. Sempre deu. Acho que eu joguei bem uns 20 anos ainda. Que bom. O senhor foi aluno, então, da segunda turma de odontologia, né? Vocês entraram em 58, saíram em 61. Como é que era a odontologia? Como era o curso naqueles primeiros anos aqui da faculdade? Eu sempre achei que o nosso curso foi uma coisa fora de série. A escola era pequena, mas extremamente bem dirigida. Eu acho que o que nós temos hoje foi essa base plantada em 57 pelo Liberale. E ele que deu todas as orientações, ele que fez a escola ser o que é hoje. E os outros continuaram, mas a base foi dele. A nossa turma era uma turma pequena, de 26 alunos, depois mais um parameio, 27. E junto com os outros 19 da primeira turma, era a faculdade. Então era um ambiente maravilhoso, éramos uma família. Tanto que nos damos bem até hoje, quase todos. Sim. Quase todos. E os que não se dão bem até hoje é porque, infelizmente, já partiram. Nós temos bastante que já foram embora. Estão sobrando poucos, bem poucos. Seus professores daqueles primeiros anos, quem que o senhor destaca, ou algum fato que o senhor queira relatar aqui, que fique registrado aqui para a memória da escola? Professor Merzel, professor Daruja da anatomia, professor Ronque, todos eles foram a base de tudo. Né? No primeiro ano, bastante difícil, primeiro ano puxado. A escola, os horários da escola eram muito apertados, e eu ainda que tinha o basquete, o esporte, como meu meio de vida aqui em Piracicaba, foi muito difícil, porque nós tínhamos aula até sábado às 5 horas da tarde. E na segunda, quarta e sexta, nós tínhamos clínica noturna até às 11. Então, quer dizer que nesses 3 dias a escola funcionava de 8 da manhã às 11 da noite. Era extremamente apertado. Mas muito aproveitado, né? Muito bem aproveitado. O senhor citou o Darujo e o Eduardo, né? Eduardo, o velho, que era professor de anatomia nosso. Sim. Ele entrou na escola como professor de anatomia depois que ele foi para eu acho que deontologia. Legal, odonto legal. Legal, odonto legal. Onde está o menino dele hoje? Né? Sim. Legal. Outros professores, o senhor lembra daquela época? Já lembro, já. Quem mais tinha? É porque no primeiro ano nós tínhamos microbiologia, o Dr. Plínio. Já falei materiais, professor Ronque, no primeiro ano. Anatomia, histologia. Eu acho que só. Depois é que veio o segundo ano com patologia, fisiologia, bioquímica, todas as matérias, né? Aí já começou a entrar dentística, aí realmente pegou. No primeiro ano eram poucos os professores, porque eram poucas matérias, né? Nossa. E o senhor citou agora o professor Liberale, mas como era o trabalho desses primeiros gestores, os diretores da faculdade, né? O senhor... Mas muito sério. O trabalho de Liberale era muito sério. Muito sério. Eu acho que, como eu já disse, o Liberale é que deu toda a estrutura e todo o caminho a seguir para a escola. Veio dele, foi dele só. Depois, logicamente, os outros diretores seguiram, mas foi ele. O começo foi ele. Tudo foi ele. Bom.
E após o curso, nessa sua faculdade, o senhor acabou optando para dentística. Como é que foi essa transição? Como é que aconteceu a sua escolha por continuar aqui, né, na faculdade? Eu tinha convites para voltar a jogar em São Paulo. Mas o professor Dalton me convidou para ficar com ele na dentística e eu optei por ficar. Realmente, eu gostaria de ficar em Piracicaba, tinha mais essa. E com essa oportunidade de poder ficar na escola, foi onde eu decidi. Minha vida foi baseada toda aí. Então eu não voltei para onde estava programado voltar e fiquei aqui. Aí foi o início de tudo. O senhor conseguiu ainda conciliar então o esporte e agora a profissão como dentista? Difícil, mas sempre. Isso é bom. Sempre. Dá para fazer, é só querer. Como que eram esses primeiros professores aí da dentística? Eu sei que nós temos o professor Dalton, que o senhor citou, o professor Mark, o professor... Não, o Mark já é ex-aluno também. Também, né? Tinha o Tico, tinha a Angélica, mas era mais ou menos a base do professor Dalton. Aí depois, quando nós entramos, por exemplo, o Wilson Mark, o Sartini e eu, aí ficamos nós quatro, junto com o professor Dalton. Aí a dentística se manteve por vários anos assim. Depois entrou o professor Simonides, Batistuso, mas ficamos só nós. Ok. Da sua turma, alguns colegas do senhor continuaram aqui como professores, né? Pois não. Quem que o senhor destaca aí? Professor Vone, professor Sartini, professor Gonçalves, sim. O último dos nossos colegas falecidos agora. Sim, recentemente, né? Recentemente. Bem, e ao longo da sua carreira, então, o que o senhor pode destacar da área de dentística? Qual a importância dela? O que é a dentística? A dentística hoje que mudou até de nome, né? Agora é estética, parece que vai pegar a estética. Não existe estética no curso de odontologia, mas parece que todo mundo agora só fala em estética. Isso mudou tudo. Eu tenho 2 filhos, os 2 são dentistas. Um é clínico como eu e o outro é teórico. O outro é professor de dentística e de materiais dentários também. Então eu acompanho muito. A mudança do nosso tempo é violenta, a odontologia é outra. Tudo diferente já. E o que a FOP representa para o senhor hoje? Quando tudo. O senhor olha para trás e tudo que o senhor viveu... Representa a minha vida, representa os meus colegas, representa tudo. Eu ainda convivo com eles muito tempo. E ainda tendo 2 filhos, nós somos em 3 dentro da profissão. Quer dizer que um fazendo clínica e outro fazendo só pesquisa, a gente continua por dentro da dentística, principalmente da dentística. Embora hoje eu não faça mais nada, quem toma conta do meu consultório é meu filho. Isso eu ia te perguntar, o senhor está clinicando, atendendo? Olha, ainda estou, mas estou passando o bastão, o consultório é dele, mas eu ainda gosto de trabalhar, eu ainda tenho o que fazer. Eu gosto de ficar fazendo, eu gosto de trabalho, eu gosto do meu trabalho. Sim. Eu amo o meu consultório ainda. Tanto que ainda vou lá diariamente. Fico lá como assistente do meu filho, mas fico lá. Legal. Aqui na faculdade o senhor assumiu funções administrativas? Teve algum gosto por isso? Eu fui representante dos MS3 por várias gestões. No conselho, como é que é? Na congregação. Na congregação, vários anos. E essa mudança curricular feita pelo professor Merzel, eu fui do grupo de trabalho. Então, realmente, nós éramos o professor Merzel e mais 5, e eu fiz parte disso e lutamos durante vários anos para que a escola tivesse a orientação que tem hoje. Eu fui do grupo de trabalho desde o comecinho e parei quando o trabalho estava feito. Olha, o senhor começou a estudar e começou a trabalhar no prédio central, no primeiro prédio, lá. E o senhor viveu essa mudança para esse atual prédio, né? Foi. Atual endereço. Como é que foi aquela época? E a mudança de currículo? Também currículo. E a mudança de currículo? Mudança de clínicas, né? A mudança de currículo, que uma parte da escola estava no currículo antigo e outra parte estava no currículo novo. Foi uma guerra, foi uma luta. Que felizmente vencida. Bravamente. Quando mudaram para a clínica nova, que é a clínica grande, teve muito impacto para vocês? Não, foi um prazer trabalhar ali. Porque a nossa clínica, coitadinha lá, tinha quanto? 50 consultórios, 50 boxes, não tinha mais como.
E aqui, lá nós éramos em 40, cada aluno, cada classe era 40, cada turma. E aqui nós já passamos com 80, né? Sim. Então, por isso que a clínica tinha que ser desse tamanho. Okay. Na dentística, o senhor veio se aposentar no ano de 1991. 91. O senhor lembra agora quem que ficou aqui? Ainda estão aqui? Ainda está aqui. Sim. Quem ficou foi o Louvadino, que já saiu. Sim. E ficou o Beto, né? Sim. O Beto, foi o Beto. Essa era a nossa turma, era essa aí. Ele que nos substituíram. Qual a sua mensagem, professor, para essas novas gerações que estão chegando aí na odontologia? Que eles aproveitem. Pode falar da profissão, ou mesmo aqui da faculdade? Que a profissão está numa ascendência muito grande, eu acho. Está sendo procurada de novo, tanto que esse ano agora, para o exame de próximo ano, nós aqui na escola, o número de candidatos até aumentou em relação ao ano passado, que já era grande. E essas outras escolas que estão aí por fora, que são as escolas particulares, todas elas com um número muito grande de alunos. Então a profissão está sendo valorizada e a profissão está crescendo muito no campo da pesquisa, muito no campo da pesquisa. E os materiais novos aparecendo, e muita novidade, coisa que a gente não podia nem imaginar que pudesse acontecer na nossa época, hoje já está acontecendo. A evolução da odontologia está muito grande, muito grande. O senhor foi tempo parcial? Ou parcial. Parcial, né? Parcial. A maior parte dos docentes era parcial naquela época, os de clínica? Eu acho que contrabalançava. Era uma turma que tinha consultório e fazia faculdade, e a outra turma que só ficava aqui. Era equilibrado. Era equilibrado. Mas o senhor acha importante, defende também o professor ter a experiência? Eu acho que é importante. Eu acho que é importante. Eu acho que é importante. A gente no consultório tem outros problemas que o pessoal do tempo integral não tem. A visão fica outra. Entendeu? Nós temos tempo de trabalho, nós temos que entregar um trabalho, nós temos que saber cobrar aquele trabalho, nós temos que saber das dificuldades dele. Então, eu acho que é importante, para o próprio aluno é importante a gente poder passar. Não que o pessoal do tempo integral não tenha isso, mas eles não vivenciam isso, né? E o pessoal que tem tempo parcial, eles podem orientar os alunos também nesse aspecto. O senhor deve estar acompanhando uma tendência nos últimos anos de a grande maioria dos docentes serem incentivados a permanecer como tempo integral. Né? Já era a nossa ideia 50 anos atrás. Sim. Já era a nossa ideia. Mas tem muitos professores que sempre forçaram os assistentes deles a serem tempo integral. Isso era uma visão de qualquer um. Mas eu ainda sou da opinião que o equilíbrio ainda é a base. O equilíbrio ainda pode ser dado. Um pouquinho de boa vontade de um lado, um pouquinho de boa vontade. Não que você tenha que ser só clínico e não que você tenha que ser só tempo integral. Se você unir as duas coisas, o meio também é sempre. O meio amargo ainda é a virtude. Ok. O senhor já contou do seu início, mas eu só queria reforçar um ponto. Quem que o senhor considera um dos seus mentores, ou se tiver mais de um, para te orientar para a dentística? Quer dizer, o senhor tinha várias opções, não tinha? Quando aluno. Quer dizer, o senhor teve alguém que te marcou, um colega ou mesmo um professor? O próprio professor Dalton, foi ele mesmo. Sempre fui muito ligado com ele, no que ele fazia. Então, foi aí deu a continuidade somente. Eu nunca pensei em outra área. Foi ele mesmo, foi só a nossa convivência que fez com que eu ficasse aqui. E era realmente ainda, por sorte minha, a área que eu gostava. Era ela. Obrigado, professor, pelo seu depoimento. E é isso, um prazer estar aqui. Pelo privilégio que nos dá de contar um pouco da sua vida, da sua história. Tá? Parabéns. Um pouquinho da vida da escola. Um tiquinho só, mas espero que tenha valido para alguma coisa. Obrigado, muito obrigado. Obrigado para todos. Tá bom?